Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um Fé em Letras. Opa! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, me deixou de queixo caído. A relação, É mesmo? a relação entre os gentios que se convertiam ao cristianismo em Roma e a lei judaica. Uhum. Sério, vocês não vão acreditar nas descobertas que a gente fez. E já sabe, né, para o nosso canal continuar crescendo, deixa seu like, segue a gente, ativa as notificações, compartilha esse deep dives com seus amigos. Importante? E, claro, deixa as suas sugestões de leitura nos comentários. É sorry. Imaginei só. E gentios convertidos, mas ainda frequentando sinagogas em Roma, buscando viver de acordo com a lei judaica, mesmo sem serem judeus de nascimento. Que coisa, né? Parece um quebra-cabeça, né? Parece. Mas é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje com a ajuda do nosso expert. É realmente fascinante como essa dinâmica nos faz questionar a ideia de uma separação radical entre o cristianismo primitivo e o judaísmo. E para a gente entender essa complexidade toda, vamos começar nossa investigação pelo livro de Romanos. Boa. Uma das cartas mais importantes de Paulo, escrita para os cristãos em Roma. Mas antes de mergulhar no texto, a gente precisa entender o contexto histórico, né? Com certeza. Imagine a Roma do século I, uma metrópole vibrante, um caldeirão de culturas, com uma comunidade judaica presente há séculos. E essa comunidade, vai lembrar, não era um bloco monolítico. Havia diferentes níveis de observância da lei e até mesmo gentios que se aproximavam do judaísmo sem se converterem totalmente. Interessante. E como eram chamados esses gentios que se aproximavam do judaísmo sem se converter? Eles eram conhecidos como gentios justos. Pessoas que, sem se submeterem a todos os rituais de conversão, se sentiam atraídas pelo Deus de Israel e buscavam viver de acordo com alguns preceitos da lei. Eles frequentavam as sinagogas, participavam das orações e até mesmo seguiam algumas leis dietéticas. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. O Nanos, o autor que a gente está usando como base para esse deep dive, aponta que, na época de Paulo, as comunidades cristãs em Roma ainda não estavam separadas das sinagogas. Ou seja, judeus e gentios convertidos ao cristianismo compartilhavam o mesmo espaço de culto. Exatamente. E essa convivência, como você pode imaginar, gerava algumas tensões, alguns conflitos. Paulo, em Romanos, usa os termos fracos na fé e fortes na fé, para se referir a grupos dentro da comunidade romana. Esses termos sempre me deixam intrigada. Quem eram os fracos e os fortes na visão do Nanos? Ele desafia a interpretação tradicional que associa a fraqueza à observância da lei e a força à liberdade dela. Para Minanos, os fracos na fé seriam os judeus que não reconheciam Jesus como Messias. Eles seriam fracos não por seguirem a lei, mas por não terem a visão da fé cristã. Então, para ele, a fraqueza estaria na falta de fé em Jesus e não na observância da lei. E quem seriam os fortes? Seriam gentios convertidos que, sentindo-se superiores por terem abraçado o cristianismo, menosprezavam as práticas judaicas. Uau! Essa interpretação do Nanos muda completamente a nossa perspectiva, né? Mas se a crítica de Paulo não era contra a lei em si, por que ele insistia que os gentios observassem certos preceitos, mesmo depois de convertidos? Para Paulo, a observância de certos preceitos não era uma questão de salvação, mas de amor ao próximo e respeito pela comunidade judaica. Lembre-se, na época, costumes judaicos como as leis dietéticas, o Shabat, eram alvos de preconceito, de zombaria por parte dos romanos. Então era uma forma de evitar atritos desnecessários, de promover a paz na comunidade. Exatamente. Paulo, mesmo pregando a salvação pela fé em Jesus, nunca abandonou sua identidade judaica. Ele buscava a harmonia entre as comunidades, mas sem negar suas raízes. Entendi. E essa preocupação de Paulo em manter a harmonia e o respeito fica evidente no famoso decreto apostólico, resultado do Concílio de Jerusalém, certo? Sim. O Concílio de Jerusalém foi um marco da história da Igreja primitiva, onde se discutiu a relação entre judeus e gentios convertidos. O decreto apostólico, por sua vez, estabelecia normas para a convivência entre eles, focando principalmente em questões de pureza ritual, como evitar carnes sacrificadas a ídolos e comportamento em geral. Era como um guia para garantir uma coexistência mais pacífica, respeitando a sensibilidade dos judeus, sem negar a nova fé em Cristo, certo? Exatamente. E o Nanos destaca que Paulo, nesse contexto, se via como um sacerdote que oferecia os gentios convertidos como uma oferta a Deus, buscando que essa oferta fosse aceita e santificada. Que bela imagem. Mas me diga, essa relação entre judeus e gentios no cristianismo primitivo era sempre pacífica? Ou ainda rolavam conflitos? Afinal, estamos falando de culturas e crenças bem diferentes, né? A verdade é que era uma relação complexa, com seus altos e baixos, tensões e diferentes interpretações da lei. A questão da circuncisão, por exemplo, era um ponto de debate acalorado entre judeus e gentios convertidos.
E a figura de Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, ele teve algum papel importante nessa história toda. Com certeza. Pedro inicialmente se opôs à comunhão com os gentios, mas, depois de um evento marcante narrado em Atos dos Apóstolos, ele reconheceu a universalidade da mensagem cristã e passou a defender a inclusão dos gentios. Que reviravolta. Imagina o impacto que isso deve ter causado na época. Mas me diga, essa convivência entre judeus e gentios nas sinagogas, ela durou por muito tempo. Infelizmente, não. A destruição do Templo de Jerusalém em 70 DC marcou um ponto de ruptura, levando a uma progressiva separação entre as comunidades judaicas e cristãs. Que pena. É realmente uma história fascinante, cheia de nuances e reviravoltas. Vemos como o cristianismo, em seus primórdios, se desenvolveu num contexto profundamente judaico, o que moldou sua identidade de maneira singular. E o mais interessante é que a leitura do Nanos nos faz questionar algumas das nossas suposições sobre a igreja primitiva. Quem eram os fracos e os fortes? A lei era um fardo a ser rejeitado ou um sinal de amor ao próximo? São perguntas que nos fazem repensar nossa própria fé. E a grande sacada do Nanos é mostrar como essa questão da fraqueza e da força está ligada à visão, à capacidade de enxergar a verdade. Interessante. Como assim? Me explica melhor essa ideia. Para o Nanos, os fracos, os judeus que não reconheciam Jesus como Messias, estavam presos a uma forma de enxergar o mundo que não os permitia ver a plenitude da revelação divina em Cristo. Eles tropeçavam, por assim dizer, na figura de Jesus. E essa imagem do tropeço tem alguma base bíblica? Sim, o próprio Paulo usa essa imagem em Romanos, quando fala da pedra de tropeço. O Nanos explora essa metáfora, mostrando como ela se conecta à ideia de um obstáculo que impede a visão clara da verdade. Entendi. Os fracos seriam aqueles que, por causa da sua perspectiva limitada, não conseguiam enxergar Jesus como Messias, e os fortes seriam aqueles que enxergam a verdade. Exatamente. Os fortes, os gentios convertidos, teriam recebido essa visão da fé, a capacidade de reconhecer Jesus como Messias. Mas o problema, como o Nanos destaca, é que essa visão muitas vezes se transformava em arrogância. Ou seja, ao invés de usar essa visão para ajudar os fracos a enxergar, eles acabavam se achando superiores e menosprezando os judeus. Isso mesmo. E é aí que entra a crítica de Paulo. Ele condena essa arrogância, essa falta de amor e compaixão pelos fracos. E como ele faz isso? Como Paulo busca corrigir essa distorção? De várias maneiras. Relembra os gentios da sua própria história de como eles também estavam cegos antes de conhecerem a Cristo. Ele usa a imagem da oliveira, mostrando como os gentios foram enxertados na raiz de Israel e que não devem se orgulhar disso. Que metáfora poderosa. A oliveira como símbolo da continuidade do plano divino abrangendo tanto judeus quanto gentios. Mas essa exortação de Paulo se aplica apenas às questões da lei, como alimentação ou shabat, ou tem um significado mais amplo? O Nanos argumenta que vai além das questões específicas da lei. Ele está falando de uma postura fundamental, uma atitude de respeito e amor ao próximo, independente de sua origem ou crenças. É uma mensagem que transcende o contexto histórico da igreja primitiva e se torna relevante para nós hoje. Com certeza. Afinal, nos nossos dias também nos deparamos com diferenças com pessoas que enxergam o mundo de uma maneira diferente da nossa. E o desafio é justamente esse. Como conviver com essas diferenças, como construir pontes ao invés de muros. E o Nanos nos convida a repensar a ideia de fraqueza e força. Ao invés de vermos os fracos como inferiores, devemos reconhecer que eles podem ter uma perspectiva diferente da nossa, mas não necessariamente errada. E ao invés de nos acharmos fortes e superiores, devemos usar a nossa visão para iluminar o caminho dos fracos, guiando-os com amor e paciência. É como se a gente tivesse que calçar os sapatos do outro para tentar entender seu ponto de vista. Mas se somos fortes pela fé em Cristo, por que a gente deveria se preocupar com a lei? Para o Nanos, a lei não é um fardo a ser rejeitado, mas um guia para a vida, um conjunto de princípios que nos ajudam a viver em harmonia com Deus e com o próximo. E mesmo que a gente não seja obrigado a seguir todos os preceitos da lei, a gente deve respeitar aqueles que a seguem e buscar compreender suas motivações. Então o segredo seria encontrar um equilíbrio entre a liberdade da fé e o respeito pela tradição. Sim, e esse equilíbrio passa pelo amor, pela compaixão, pela humildade. É o amor que nos impede de julgar os fracos e nos impulsiona a ajudá-los a enxergar a verdade. Realmente, o amor parece ser a chave para desvendar o mistério da relação entre judeus e gentios na igreja primitiva. Mas essa ênfase no amor é algo exclusivo do Nanos, ou a gente encontra essa mesma ideia em outros estudiosos de Romanos. O Nanos não está sozinho nessa interpretação. Outros estudiosos, como o James Dunn, também destacam a importância do amor como princípio norteador da ética paulina. E como essa ênfase no amor se relaciona com a ideia da obediência da fé que o Nanos menciona? Para o Nanos, a obediência da fé não é uma obediência cega imposta por regras e regulamentos. É uma obediência que brota do coração, motivada pelo amor a Deus e ao próximo. Ou seja, a verdadeira obediência não é um fardo, mas uma expressão do amor. E como essa obediência da fé se manifesta na prática? De muitas formas, pode ser através do serviço ao próximo, da busca pela justiça social, do perdão, da compaixão.
A obediência da fé se traduz em ações concretas, em atitudes que demonstram nosso amor a Deus e ao próximo. Essa obediência inclui a observância da lei judaica. Afinal, se a salvação vem pela fé em Cristo, por que se preocupar com a lei? Em Nanos, a lei judaica tinha um valor pedagógico, ela apontava para a verdade que seria plenamente revelada em Cristo humano. Mesmo que não sejamos mais obrigados a seguir a lei judaica à risca, devemos respeitá-la como parte da nossa herança religiosa e reconhecer o seu valor para o povo judeu. Entendi. É como se a lei fosse um professor que nos prepara para a escola de Cristo. Mas essa discussão sobre a lei judaica e a obediência da fé tem alguma relevância para nós hoje. Afinal, vivemos um contexto cultural tão diferente. Sem dúvida. A questão da obediência é central para qualquer pessoa de fé. E o desafio é como viver a nossa fé de forma autêntica, como expressar nosso amor a Deus em nossas ações e decisões. E a leitura do Nanos nos ajuda a refletir sobre essa questão. Como ele faz isso? Que ferramentas ele nos oferece? Ele nos apresenta a história da igreja primitiva com suas lutas e desafios e nos mostra como os primeiros cristãos se debruçaram sobre essas questões. Ele analisa os textos bíblicos, desvendando seus significados e nuances, e nos convida a dialogar com a tradição judaica, a compreender sua riqueza e profundidade. Abordagem fascinante. Mas além dessa questão da obediência, que outras contribuições o Nanos nos traz? Ele fala algo sobre a perseguição que os cristãos sofreram em Roma. Sim, ele menciona a expulsão dos judeus de Roma pelo imperador Cláudio e sugere que esse evento pode ter afetado também os cristãos que na época ainda eram vistos como uma seita do judaísmo. E como essa perseguição se manifestou? Que tipo de dificuldades os cristãos enfrentaram? O Nanos não entra em detalhes sobre isso, mas sabemos por outras fontes históricas que os cristãos foram alvos de discriminação, preconceito e até mesmo violência. É triste pensar que a mensagem de amor e paz do cristianismo tenha sido recebida com tanta hostilidade. É verdade. Mas voltando ao livro do Nanos, ele fala algo sobre o papel das sinagogas na vida dos primeiros cristãos. Sim. Ele destaca que no tempo de Paulo, as sinagogas eram um ponto de encontro importante para os cristãos, tanto judeus quanto gentios. Mas como isso era possível? Se os cristãos já tinham sua própria fé, por que continuavam frequentando as sinagogas? Para o Nanos, a sinagoga não era vista como um lugar exclusivamente judeu, era um espaço de oração, de estudo das escrituras, de convivência comunitária. Os cristãos viam as sinagogas como um lugar onde podiam se conectar com suas raízes judaicas e compartilhar sua fé com outros. E o Nanos argumenta que essa convivência nas sinagogas foi fundamental para o desenvolvimento da identidade cristã. Então, as sinagogas teriam sido um verdadeiro berço do cristianismo. E essa convivência com o judaísmo deixou alguma marca na forma como os cristãos interpretavam as escrituras. Em certo sentido, sim, foi nas sinagogas que os primeiros cristãos encontraram espaço para se reunir, para estudar as escrituras, para desenvolver sua teologia e para se organizar como comunidade. E com certeza essa convivência deixou marcas profundas. O Nanos mostra como Paulo, por exemplo, interpretava as escrituras a partir de uma perspectiva judaica, buscando nelas as profecias sobre a vinda do Messias. Ele lia o Antigo Testamento com os óculos do judaísmo. Fascinante. Mas essa convivência pacífica entre cristãos e judeus nas sinagogas durou por muito tempo. Infelizmente não. Com o tempo, as tensões entre as duas comunidades foram aumentando e a destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C. marcou um ponto de ruptura, levando a uma progressiva separação entre cristãos e judeus. Que pena. Mas imagino que essa fase de convivência tenha deixado um legado importante para o cristianismo. Afinal, o cristianismo em seus primórdios foi profundamente influenciado pelo judaísmo, e essa influência se reflete em sua teologia, em sua liturgia e seus valores. Podemos dizer que o cristianismo nasceu no seio do judaísmo. Sem dúvida. E o Nanos nos ajuda a compreender melhor essa relação complexa e fascinante entre as duas religiões. Mas o Nanos chega a alguma conclusão sobre quem eram os fracos e os fortes. Ele defende alguma posição específica. Ele apresenta diferentes interpretações, mas não se posiciona de forma categórica. Ele deixa o leitor livre para tirar suas próprias conclusões, o que é muito estimulante. Ele nos convida a pensar por conta própria, a questionar as verdades estabelecidas e a construir nosso próprio entendimento. É verdade. Mas o que mais te surpreendeu na leitura do Nanos? O que mais me impactou foi a forma como ele desconstrói a visão tradicional da igreja primitiva, mostrando que ela era muito mais complexa e diversa do que a gente imagina. E essa complexidade ela é algo positivo ou negativo? Para mim é algo extremamente positivo. Afinal, a diversidade enriquece e amplia horizontes, nos faz crescer. Concordo plenamente. E como essa diversidade se manifestava na igreja primitiva? De muitas formas. Havia diferentes interpretações da mensagem de Jesus, diferentes formas de viver a fé, diferentes costumes e tradições. E como eles lidavam com essas diferenças? Eles conseguiam conviver em harmonia? Nem sempre, é claro. Mas o Nanos nos mostra como havia um esforço sincero de buscar unidade na diversidade, de construir pontes de entendimento e de se respeitar mutuamente. É realmente inspirador ver como a igreja primitiva lidava com a diversidade.
Mas me fala, o Nanos aborda o papel das mulheres na igreja primitiva. Sim, ele menciona algumas mulheres que tiveram papéis importantes, como Febe, Priscila e Júnia. Que papéis eram esses? Elas tinham alguma função de liderança. Essa é uma questão que gera bastante debate entre os estudiosos. O Nandos apresenta diferentes interpretações, mas não se posiciona de forma definitiva. E sobre Júnia, que alguns consideram uma apóstola, o que ele diz. Ele menciona que o nome de Júnia aparece na lista dos apóstolos em Romanos 16.7, mas que a interpretação desse termo é discutida. Não sabemos ao certo se Júnia era realmente uma apóstola no mesmo sentido que os 12 apóstolos de Jesus. Entendi. É uma pena que a gente não tenha mais informações sobre o papel das mulheres na igreja primitiva. Mas mudando um pouco de assunto que outras questões polêmicas do Nanos aborda no livro. Ele fala da escravidão, por exemplo. Sim, ele fala da escravidão, que era uma realidade comum na Roma antiga, uma questão delicada e complexa. Qual era a posição da igreja primitiva em relação à escravidão? O Nanos mostra como Paulo, em suas cartas, exortava os escravos a serem obedientes a seus senhores, mas também as lembrava de que todos eram iguais em Cristo. Ele tentava encontrar um equilíbrio entre a realidade social da época e a mensagem de igualdade e fraternidade do Evangelho. É compreensível que ele não tivesse uma visão abolicionista da escravidão, considerando o contexto histórico. Mas mesmo limitada pelas circunstâncias, a mensagem de Paulo já continha uma semente de crítica à escravidão, né? Sem dúvida. E essa mensagem paulina foi usada ao longo da história por muitos grupos abolicionistas para defender a liberdade dos escravos. É incrível como a mensagem cristã pode ser reinterpretada e atualizada ao longo da história, né? Mas voltando ao Nanos, ele fala da importância da cultura judaica para a formação da identidade cristã. Com certeza. Ele explora os conceitos judaicos presentes nos textos paulinos, como a ideia de justiça, aliança, eleição e lei, e mostra como esses conceitos foram reinterpretados à luz da fé em Cristo. Ele nos mostra como o cristianismo bebeu da fonte do judaísmo. Ele argumenta que essa herança judaica é essencial para a gente compreender a mensagem cristã em sua plenitude. É algo comum entre os estudiosos. Nem todos os estudiosos concordam com essa ênfase. Mas o Nanos nos traz uma contribuição valiosa ao resgatar essa conexão fundamental entre as duas religiões. E essa conexão tem relevância para nós hoje? Afinal, vivemos num contexto muito diferente. Sem dúvida. O diálogo interreligioso se torna cada vez mais importante no nosso mundo globalizado. E compreender as raízes judaicas do cristianismo nos ajuda a construir pontes de entendimento com o judaísmo contemporâneo. Mas o Nanos fala dos desafios que essa convivência entre cristãos e judeus apresentava na época. Afinal, estamos falando de culturas e religiões diferentes, o que pode gerar tensões. Sim, ele menciona as tensões e conflitos que surgiam. Ele mostra como Paulo, por exemplo, se esforçava para promover a harmonia entre judeus e gentios convertidos, incentivando o respeito mútuo e a busca pela unidade na diversidade. Mas essa unidade era realmente possível? Ou as diferenças eram grandes demais? O Nanos não nos dá uma resposta fácil. Ele nos mostra a complexidade da situação e nos convida a refletir sobre os desafios da convivência interreligiosa, algo tão importante nos dias de hoje. Falando em desafios, o Nanos nos ajuda a entender o contexto histórico da Roma Antiga com suas características sociais, políticas e religiosas. Afinal, para a gente entender a mensagem de Paulo, a gente precisa entender o mundo em que ele vivia. Exatamente. Ele descreve a organização da sociedade romana com seus diferentes grupos sociais e sistemas de poder. Ele fala da religião romana com seus deuses e rituais. E mostra como os judeus se inseriam nesse contexto com seus próprios costumes e crenças. Ele nos transporta para a Roma do século XX, nos fazendo mergulhar na atmosfera da época. Então, mergulhar nesse contexto histórico é como colocar óculos especiais que nos permitem enxergar detalhes que antes passavam despercebidos. No caso de Romanos, essa visão panorâmica é essencial para a gente entender as nuances da mensagem de Paulo. Concordo. E o Nanos nos conduz por essa jornada de forma brilhante. Ele destaca, por exemplo, a importância do conceito de pureza ritual no judaísmo, algo fundamental para a interação social na época. Lembro que ele menciona a questão das refeições. Para os judeus, compartilhar uma refeição com alguém ia muito além do simples ato de comer. Era um sinal de comunhão, de aceitação. Exatamente. E essa questão da pureza ritual gerava uma série de implicações para os gentios que se convertiam ao cristianismo. Eles precisavam se adaptar a essas normas para serem aceitos na comunidade judaica. E como eles faziam isso? Não nos dá algum exemplo prático? Sim. Ele menciona o decreto apostólico que estabelecia normas para a convivência entre judeus e gentios cristãos. O decreto proibia, por exemplo, o consumo de carnes sacrificadas a ídolos e o contato com sangue, práticas comuns à cultura greco-romana. Entendi. Eram regras que, de certa forma, purificavam os gentios, permitindo que eles se aproximassem da comunidade judaica sem causar escândalos. Exatamente. E o Nanos argumenta que Paulo em Romanos está exortando os gentios a seguirem essas normas, não como forma de salvação, mas como demonstração de amor e respeito pelos judeus. É como se a gente estivesse dizendo, olha, a salvação vem pela fé em Cristo. Mas isso não significa que vocês podem ignorar a cultura e a sensibilidade dos judeus.
Se vocês realmente os amam, se querem viver em paz com eles, precisam respeitar seus costumes. Perfeito. É exatamente essa a mensagem de Paulo em Unanos nos ajuda a enxergar essa mensagem com mais clareza. Mas essa questão da pureza ritual e do decreto apostólico gerou algum conflito na igreja primitiva. Com certeza. Havia grupos que defendiam uma ruptura total com o judaísmo, enquanto outros, como Paulo, buscavam um ponto de equilíbrio. Qual era o argumento dos grupos que defendiam a ruptura? Eles acreditavam que a fé em Cristo libertava os gentios de qualquer obrigação com a lei judaica, inclusive das normas de pureza ritual. Eles viam o decreto apostólico como uma concessão desnecessária, um entrave à liberdade cristã. E como Paulo se posicionava diante dessa crítica? Ele defendia a importância do decreto apostólico como forma de promover a paz e a unidade na comunidade. Para ele, a liberdade cristã não significava libertinagem, mas responsabilidade e amor ao próximo. Ele tentava construir pontes entre as duas visões, buscando uma forma de conciliar a liberdade cristã com respeito pela tradição judaica. É fascinante como Unanos nos mostra que o cristianismo em seus primórdios era uma religião em construção marcada por debates, tensões e diferentes interpretações. E como essa fase de construção influenciou a identidade do cristianismo. De forma profunda. Foi nesse período que se definiram as bases da teologia cristã, da liturgia e da organização da igreja. E o Unanos nos ajuda a entender como a interação com o judaísmo foi fundamental nesse processo. E que legado essa interação deixou para o cristianismo? Foi um legado riquíssimo, a começar pela própria Bíblia, que é composta em grande parte por textos judaicos. As escrituras hebraicas, o que chamamos de Antigo Testamento, são o fundamento da fé cristã. A figura de Jesus, seus ensinamentos, parábolas, sua forma de viver, tudo isso está enraizado na cultura judaica. A ideia do Messias, do reino de Deus, da justiça social, a estrutura da igreja, tudo isso também tem suas raízes no judaísmo. Mas apesar dessa herança comum, a relação entre cristianismo e judaísmo nem sempre foi pacífica, né? Infelizmente não. Ao longo da história, houve muitos momentos de conflito, de perseguição, de intolerância. O Unanos nos lembra da importância da gente reconhecer esses erros do passado e de buscarmos uma relação mais justa e fraterna com o judaísmo. Que mensagem importante. E como a gente pode colocar essa mensagem em prática? Acho que o primeiro passo é o conhecimento. Precisamos conhecer melhor a história do judaísmo, sua cultura, suas crenças. Precisamos desconstruir os preconceitos que a gente herdou ao longo dos séculos. Através do estudo da leitura do diálogo, e o mais importante, precisamos estar abertos para o diálogo, para a escuta e para o aprendizado. Concordo. O livro do Unanos é uma ótima porta de entrada para esse diálogo. Ele nos convida a repensar a relação entre cristianismo e judaísmo de forma crítica e honesta, reconhecendo tanto os pontos de convergência quanto os de divergência. Ele nos mostra como essa relação, apesar de complexa e desafiadora, pode ser enriquecedora e transformadora. E para você que nos acompanha, qual a maior lição que a gente pode tirar dessa imersão histórica? O que te fez pensar? Eu nunca tinha visto dessa forma. Compartilhe as suas reflexões nos comentários e até a próxima, que a leitura continue iluminando seus caminhos.